aí, galerinha? Estamos bem? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês. Bom, sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e queria lembrar, quem ainda não me segue no Instagram, Prof. Cíntia. Sigam lá, que eu sempre posto alguma coisa interessante em relação à matemática, ou em relação a alguma das aulas que saíram, ou algo que eu coloquei na aula para reforçar, eu posto no Instagram, ok? Detalhe que você manda cada curiosidade lá que até eu fico bobo. Muito interessantes. Tem uma reportagem lá de uma estudante que descobriu um enigma matemático de séculos, não é? Imagina se um dos nossos descobre o próximo. Ai, quem dera! Vamos lá, ia ser tão legal. Seria maravilhoso. Bom, gente, também quero pedir, que se vocês gostarem da aula, para deixarem um like de vocês, compartilharem o vídeo, para que tenham, mais pessoas tenham acesso a ele, e também se inscrevam no canal, ativem o sininho, toda vez que sair uma aula nova, vocês serão notificados, tá bom? Hoje a gente vai continuar a aula de polinômios. Estou um tempão que eu não falo de polinômios com vocês, Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, falando do teorema do resto, Briot, aprofundar um pouquinho polinômios. Bora lá? Gente, o que o teorema do resto diz? O teorema do resto diz que se eu tenho um polinômio p de x, e eu divido esse polinômio por um binômio ax mais b, então p de x dividido por ax mais b, vai me dar um resto que vai ser o p de menos b sobre a. Então, ele vai me dar um resto igual a p de menos b sobre a, certo? Bom, a gente tem como provar isso. Para provar isso, basta a gente pensar no seguinte: quem é o polinômio p de x? Quando a gente pensa em divisão, Qual a outra forma de eu escrever esse polinômio? É resolver a multiplicação do divisor ax mais b pelo quociente, que é o resultado que eu encontro na divisão, mais o meu resto. Não é assim que eu tiro uma prova real de uma divisão? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o x igual a menos b sobre a. Então, aqui onde aparecer x, eu vou trocar por menos b sobre a. Então, eu vou ficar com p de menos b sobre a igual a vezes menos b sobre a mais b vezes o quê? De menos b sobre a mais o r. Dois parênteses, por quê? Sinal de vezes não pode encontrar com sinal de menos. Gente, mas não tem vezes aqui. Tá, mas se eu não puser o parênteses, eu sou obrigada a colocar o pontinho de vezes. Vamos continuar? Vou melhorar a cara disso agora. Quem é o p de menos b sobre a? Esse a está multiplicando b e esse a está dividindo. Ora, multiplicar por a e dividir por a, eu vou continuar tendo b. Então, eu vou ficar aqui com menos b mais b vezes o quê? De menos b sobre a mais um r. Só que menos b mais b é zero. Então, na verdade, o meu p de menos b sobre a é zero vezes o quê? De menos b sobre a mais o meu resto. Gente, mais zero vezes o quê? Quer dizer que isso tudo aí é para p de menos b sobre a ser igual ao resto. Isso, para provar que a teoria existe. Isso tudo aqui é só para a gente demonstrar que a teoria é válida. Então, o que eu tenho? Que o p de menos b sobre a, 0 vezes q de menos b sobre a é 0, 0 mais r. Então, 0 mais r é... Gente, vocês vão fazer isso no exercício? Não. Estou só demonstrando que existe, tá? Que é válido. Por que eu estou demonstrando que é válido? É porque a gente fala assim com o aluno: p de x dividido por ax mais b é isso aqui. Vocês não ficam curiosos para saber se é realmente não? Eu sempre ficava. Eu sempre pensava assim: de onde que meu professor tirou isso? De onde veio? Tá certo, eu posso confiar nisso? Então, a demonstração ela serve só para isso, para a gente ver que é real. Nos exercícios a gente vai aplicar a teoria. Vai ficar mais fácil.
certo? Vou passar para vocês aqui um resuminho do que a gente vai falar hoje e depois eu vou mostrar a aplicação com exercícios para ficar mais fácil de me entender, tá bom? Bom, teorema de D'Alembert. Gente, o que o teorema de D'Alembert diz? Diz que P de x é divisível por ax mais b se e somente se o P de menos b sobre A for zero. Por quê? Ué, nós vimos um teorema do resto que na divisão de P de x por ax mais b, o resto não é o P de menos b sobre A? Então, se esse P de menos b sobre A for zero, é porque a gente fala que é divisível quando o resto dá zero. Não é assim? Com números, não é? 25 é divisível por 5 porque o resto da divisão de 25 por 5 é zero. Então, a única coisa que esse teorema diz é que vai ser divisível, né? P de x é divisível, quer dizer, vai dar um resto zero, se o P de menos b sobre A for zero. Correto? Agora a gente vai ver Briot. Dispositivo de Briot-Ruffin. Gente, esse dispositivo permite que a gente encontre o quociente e o resto da divisão de um polinômio x por um binômio na forma x menos a. É bem simples. Eu vou colocar o esqueminha dele aqui, mas eu não vou mostrar para vocês como a gente resolve agora. Dentro dos exemplos, dentro das atividades que eu resolver, eu vou mostrar a aplicação do teorema, tá? A única coisa importante que a gente precisa é o seguinte. O processo do dispositivo funciona com uma chave, né, desse tipo aqui. Desse lado nós colocamos a raiz do divisor. Aqui nós colocamos os coeficientes do P, então o x não aparece, somente os coeficientes. Os valores que vão aparecer aqui embaixo são os coeficientes do Q, que é o quociente da divisão. E quem sobra aqui, o último termo que aparece, é o nosso resto, tá? Toda vez que eu fizer uma divisão desse tipo aqui, utilizando Briot, o quociente vai ter 1 grau a menos do que o polinômio. Por quê? Porque a gente está dividindo por um polinômio de primeiro grau, tá bom? Como que funciona, né? O primeiro coeficiente eu multiplico pela raiz do divisor, o resultado eu adiciono com o próximo coeficiente. E eu vou colocando aqui embaixo. Nos exercícios a gente vai ver que não é difícil, tá bom? Não é tão complicado quanto parece, certo? Gente, teorema da divisão pelo produto. Eu tenho um polinômio P de x, ele vai ser divisível por x menos a vezes x menos b, se e somente se ele for divisível por x menos a e também for divisível por x menos b. Então, se e somente se P de x é divisível por x menos a e P de x é divisível por x menos b. Certo? Vamos ver isso, se isso realmente é verdade? Então, vamos pensar no seguinte. A gente tem aqui essa situação aqui, ó, na divisão normal, com a chave bonitinha. A gente teria o P de x, o x menos a, o x menos b. Aqui a gente tem o quociente e aqui a gente tem o resto. No caso, né, a gente está falando que é divisível, então nós vamos pôr aqui que esse resto ele tem que ser igual a zero,
certo? Então, eu posso falar para vocês que o P de x, ele é o x menos a, tô só colocando a no lugar do x, né? X menos a vezes o x menos b vezes o quociente, certo? Vamos pensar separadamente agora. Pelo teorema do resto, o P de x é divisível por x menos a se o P do A é zero, certo? Então, se a gente pensar P de A vai ser A menos A vezes x menos b vezes o Q de x. Tranquilo, gente? A menos A deu zero, né? Então, a gente tem aqui P de A igual a zero vezes x menos b vezes o Q de x. O que aconteceu aqui? Zero vezes x menos b vezes o Q de x. Se a gente tem um zero numa multiplicação, o resultado dessa multiplicação é zero. Do mesmo jeito que eu pensei para o P, para o x menos a, eu posso pensar para o x menos b. O P de x, ele é divisível por x menos b. Ficou feio, mas dá pra gente entender. Se o P de b é zero. Subir o morro, né? Tá empolgando aqui, subindo a ladeira. Já que a gente tá de quarentena, vamos pelo menos aqui, na hora que escreve, pensar que tá caminhando, né? Trabalhar um pouquinho. Então, eu teria aqui x menos a vezes b menos b vezes o Q de x. Aconteceu a mesma coisa, né? B menos Z vai zerar. Vou continuar aqui por causa de espaço. O meu P de B, ele vai ser x menos A vezes zero vezes o Q de x. Em uma multiplicação, se um dos fatores é zero, meu resultado também é zero. Correto? Bora pro exercício para eu traduzir um pouquinho do que eu falei, porque eu tenho certeza que até agora eu só misturei a cabeça de vocês, né? Na prática é outra coisa. Na prática é muito melhor, é muito mais fácil. Você sabe que eu tô com a impressão de que tudo vai dar zero em qualquer coisa que você fizer, né? Pior que Pior que não. Gente, bora ver a aplicação, então, de tudo que eu falei. Dividindo-se o polinômio P de x por 2x ao quadrado menos 3x mais 1, obtém-se um quociente 3x ao quadrado mais 1 e o resto x menos 2. Nessas condições, o resto da divisão de P de x por x menos 1 é... Bom, e aí? Eu decidi resolver esse exercício usando Briot. Mas primeiro, eu usei o princípio da divisão. Eu sei que P de x, ele é igual ao divisor, né? Vou colocar um D aqui pra gente lembrar de divisor. Eu iria substituir mais vezes o quociente, mais o meu resto. Ok? Então, quem é o meu P de x? Dividindo-se P de x por 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, aqui, 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Obtém-se um quociente 3x ao quadrado mais 1. Então, 3x ao quadrado mais 1. E resto menos x mais 2. Então, mais... Coloquei o parêntese só para chamar a atenção de vocês. Ok. Gente, então, olha, 2x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Eu vou fazer 2 vezes 3, que vão dar 6. E vou somar os expoentes, porque a gente tem uma propriedade da potência que fala isso pra gente, né? Multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, 2 mais 2, 4. Eu vou fazer o 2x ao quadrado vezes 1. Todo número vezes 1 é ele mesmo, né? O 1 é neutro na multiplicação. Então, 2x ao quadrado. Menos 3x, ele também vai multiplicar o 3x ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu vou olhar são sinais. Menos, e aqui é mais, né? Positivo vezes negativo, ou negativo vezes positivo,
vai ficar negativo. Sinais diferentes é sempre menos. 3 vezes 3, 9. E x vezes x ao quadrado, x ao cubo, porque eu vou somar os expoentes. Menos 3x vezes 1, ele mesmo, menos 3x. Quando eu vou multiplicar por 1, né, elemento neutro na multiplicação, então eu vou repetir mais 3x ao quadrado, mais 1. E aqui eu vou tirar esse parênteses. Então, do lado de fora dele tem um sinalzinho de mais, ele não muda o sinal de quem está lá dentro, porque mais vezes menos é menos, e mais vezes mais é mais. Certinho? Vamos melhorar a cara disso? Eu vou colocar o polinômio em ordem. Então, eu vou repetir esse 6x², porque não tem outro x² aqui. Como eu quero colocá-lo ordenado, eu vou pegar esse aqui, não tem ninguém com o mesmo expoente, então eu vou repetir o menos 9x². Esse 2x², ele é semelhante ao 3x², então eu vou juntar os dois, né? Os dois são positivos, 2 mais 3 vão dar 5, e o x² eu repito, eu não posso mexer na parte literal quando eu estou somando, tá? O menos 3x eu posso juntar com menos x, sinais são iguais, então eu vou somar 3 com 1 dá 4, mas eu mantenho o sinal de menos, e o 1 com 2 dá 3. Daí vocês vão falar assim, Cíntia, mas a resposta não tem nada disso. Bom, mas eu não terminei o exercício. Eu fiz isso tudo para descobrir quem era o P. Mas o exercício ele quer saber qual é o resto da divisão de P por x menos 1. Então eu ainda tenho que dividir o P por x menos 1. E aí eu vou usar Briot. Como que eu vou usar Briot? Antes de você começar, posso fazer uma pergunta? Sim. Porque o que acontece? Por causa da ordem que as coisas aparecem, eu normalmente teria colocado o fora dessa ordem aí, porque o que acontece? Eu estou vendo o x² antes do x². É obrigatório organizar por expoente ou isso é irrelevante? Tem que ser realmente organizado por expoente? Então, se fosse para minha resposta ficar aqui, ele poderia estar fora de ordem, não tem problema. Mas eu vou usar Briot. Para usar Briot, eu tenho que colocar na ordem. E o que a gente fala, como que o polinômio está ordenado? Quando ele vem em ordem decrescente de expoentes. Então, sempre do maior expoente para o menor. Então, para fazer divisão de polinômio e para usar, né, tanto o método Conchave quanto o Briot, eu preciso que ele esteja nessa ordem, senão dá errado, tá? Eu achei que podia deixar por causa do jeito que estava assim, mas vai atrapalhar na hora de aplicar, né? Isso. Entendi. Se fosse para parar aqui, não teria problema nenhum. Entendi. Agora, eu como professora sempre vou deixar de forma ordenada. É mania, é hábito. Bom, gente, continuando. Então, lembra que o Briot, eu coloquei para vocês a chave e falei que aqui era a raiz do divisor? Agora o nosso divisor é o x menos 1. Então, eu vou fazer aqui, ó, x menos 1 igual a 0. Quem é a raiz, né? A raiz do x menos 1 é 1, certo? Lembrando que eu poderia fazer por aquele método de chaves que eu já fiz nas outras aulas, mas eu quero usar Briot porque é mais simples e porque a gente está falando dele agora, tá bom? Então, eu vou colocar aqui minha chave, é um método muito simples. Raiz do divisor tá aqui, coeficientes do polinômio P, sempre na ordem, tá? O polinômio tem que estar ordenado e completo, se ele não estiver completo, a gente coloca 0 no lugar de quem está faltando. Então, eu vou colocar 6, menos 9, 5, menos 4 e 3. Então, não faltou ninguém, ó. 4, 3, 2, 1 e 0. Beleza? Agora, eu vou colocar o 6 aqui, para começar com ele. E vou fazer 1 vezes 6. 1 vezes 6 são 6. 6 com menos 9, menos 3. E aí, eu faço todo o processo de novo. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3 mais 5, 2. 1 vezes 2, 2. 2 com menos 4, menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Quem é esse cara aqui? É o resto da divisão. Você tá de brincadeira que é só isso? Sério.
Não é muito mais fácil que fazer aquele método de chaves que eu fiz na primeira ou na segunda aula, que era imenso. Muito mais simples, né? Se eu quisesse escrever o Q de x, o meu Q de x seria esse aqui, ó. Seria 6x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 2. Esse seria o quociente da divisão. Fácil demais, né? Minha vida foi uma mentira. Por quê? Eu achei que polinômio era difícil. Muito fácil. Briou, então, veio para facilitar a vida da gente. Gostei. Muito bom. Bora pro Resposta, próximo? então, letra B. Letra B. 1. Gente, segundo exemplo. Segundo exercício, na verdade, né? O resto da divisão de P de x igual a ax ao cubo menos 2x mais 1 por Q de x igual a x menos 3 é 4. Nessas condições, o valor de A é... Vamos fazer briô de novo? Foi muito mais fácil do que o método de chaves, não foi? Bora fazer? O que eu vou fazer então? Pegar o x menos 3, igualar a 0. Então, meu x é igual a 3. 3 é a raiz de Q de x igual a x menos 3. Por quê? Porque 3 é o valor que faz com que isso aqui dê 0. Então, agora eu vou fazer a minha chave para o briô. Vou colocar o 3 aqui. E aí eu tenho um problema. Eu falei para vocês que tem que colocar de forma ordenada. Mas a gente está percebendo aqui que do expoente 3 ele pulou para o expoente 1. Tá faltando 2. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o coeficiente do 3. Vou colocar o 0 no lugar do expoente 2, porque não tem. E daí eu coloco o menos 2 e o 1. Certo? Bom, eu tenho mais uma informação importante. Eu sei que o resto dessa divisão é 4. Então, eu sei que quando eu chegar aqui, eu vou ter que encontrar 4. Nessa parte aqui. Nessa parte que me dá o resto. Então, aqui tem que aparecer um 4. Vou descer o A. 3 vezes A são 3A. 3A mais 0. 3A. 3 vezes 3A. 9A menos 2. 9A menos 2. Bom, vai ficar grande agora, então eu não vou fazer mentalmente, eu vou anotar com vocês o que a gente vai pensar. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer 3 vezes 9A menos 2 e o resultado eu vou juntar com 1. Então eu vou colocar aqui 3 vezes 9A menos 2 mais 1 e eu sei que isso tem que dar 4, porque foi falado para mim que o resto era 4. Bom, 3 vezes 9A... 27A. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 1 é igual a 4. Eu posso falar que 27A... Vou juntar os dois de uma vez. Eu prefiro trocar de membro quando eles estão reduzidos, assim a chance de trocar sinal é menor. Então, menos 6 mais 1, menos 5, porque os sinais são diferentes. Eu vou subtrair e dar o sinal de quem tem módulo maior. Isso é igual a 4. Eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau. Esse 5 está negativo, vou escrever do outro lado positivo. Então, 27A é igual a 4 mais 5. 27A é igual a 9. Então, quem é o meu A? 9 dividido por 27. Simplificando a fração por 9. 1/3. Letra A. Muito simples, né, gente? Muito mais fácil de resolver, bem mais tranquilo. Bora pro próximo, então? Gente, terceiro exercício, então. Observando a divisão dada de polinômios, podemos afirmar que o resto da divisão de P de x por x mais 1 é... Bom, não tem como eu descobrir quem é o P aqui. Por quê? Eu não tenho o Q. Então, eu não tenho como descobrir quem é o P de x, eu também não tenho como descobrir quem é o Q de x. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho o resto dessa divisão de P, né? Eu sei que P de x dividido por x ao quadrado menos x menos 2 deu 2x menos 1. E a gente viu no teorema do resto, a gente viu que o P de x, né, dividido por x menos a vezes x menos b,
daria 0 se P de x dividido por x menos A fosse 0 e P de x dividido por x menos B também fosse 0. Então, eu vou usar esse princípio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x ao quadrado menos x menos 2 e vou dividir por x mais 1, para ver o que acontece aqui. Então, x ao quadrado menos x menos 2 dividido por x mais 1. Eu poderia usar Briot, mas como o exercício já trouxe chave, eu preferi seguir o estilo do exercício, tá? Bom, x ao quadrado dividido por x vai dar x, nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Então, o que eu vou fazer? X vezes 1 dá x, ele vem para cá, menos x. X vezes x dá x ao quadrado, ele vem para cá, menos x ao quadrado. Vou cortar porque deu 0. Menos x com menos x, menos 2x, menos 2. Então, menos 2x menos 2 eu vou dividir por x mais 1. Menos 2x dividido por x, menos 2. Porque eu sempre preciso que aqui fiquem opostos para que eu possa cancelar. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, eu vou colocar aqui, mais 2. Menos 2 vezes x, menos 2x, eu vou colocar aqui, mais 2x. Cortei, meu resto foi 0, certo? Mas, Cíntia, mas o que isso vai me ajudar? Então, quer dizer que se esse valor dividido por esse deu o resto 0, o P de x dividido por x menos 1, não posso falar que vai dar esse resto aqui, porque esse resto tem o mesmo grau. Mas, basta eu pegar o resto que eu encontrei da divisão de x ao quadrado menos x menos 2 e dividir por x mais 1. Então, eu vou fazer aqui 2x menos 1 dividido por x mais 1. Assim, por que não pode ser ele o resto? Porque o grau do resto não pode ser igual ao grau do divisor. Tem que ser sempre um grau a menos. Então, 2x dividido por x, a gente vai colocar 2. 2 vezes 1 são 2, vem para cá, menos 2. 2 vezes x, 2x, vou colocar aqui, menos 2x. 2x com menos 2x eu corto, menos 2 com menos 1, menos 3. Então, o resto da divisão, menos 3. Fui clara, gente? Tranquilo? Então, dividi esse valor por x mais 1, resto deu 0. Quer dizer o quê? Que se eu pego o P de x e divido por x mais 1, o resto não foi o mesmo que eu tive na primeira divisão, porque o resto não pode ter o grau igual ao divisor. Então, eu só peguei o resto e continuei a divisão. Se aqui fosse um resto diferente, a gente levaria em conta para continuar o exercício. Tranquilo? Espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês. E também torço para que nos encontremos em breve. Grande abraço para vocês, fiquem bem. Mas antes de irem, deem um like de vocês se vocês tiverem gostado da aula. Compartilhem essa aula com os amigos de vocês. E se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam e ativem o sininho. Tá ótimo? Deem uma visitinha também lá no Professor Marcos, canalzinho dele. Ótimo professor de português, gente. As aberturas dele são sempre animadoras e as aulas são bem divertidas e descontraídas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até breve.